A Rural Business continua em sua missão de desmascarar as armadilhas para você que é produtor rural. Na Pecuária de Corte, nós vamos revelar qual é a próxima narrativa que vão usar para derrubar a sua margem. O tal veto europeu à carne bovina exportada a partir do Brasil, que chega no momento em que a Europa enfrenta um calor extremo e a menor produção de carne bovina da história. Na soja, o mercado acordou depois de meses derrubando os preços além da conta. O clima nos Estados Unidos virou o jogo e quem estava preparado já colhe os frutos. No milho, a Rural Business prova que os estoques americanos podem ser fantasmas, enquanto as exportações brasileiras batem recordes e o consumo interno não para de crescer. As exportações de carne suína e de frango atingem novos recordes históricos, mas o faturamento em reais não acompanhou. O que isso pode indicar de alerta para o segundo semestre, hein? Se o seu negócio é café, atenção. Os fundos quantitativos voltaram a atuar com força, mas por trás do barulho dos algoritmos, os fundamentos. Colheita atrasada, estoques globais no chão seguem firmes. E no leite, o mercado spot sinaliza falta de produto no campo, enquanto as importações de leite em pó tentam frear a alta. Esses são os temas que você verá aprofundados pela Rural Business e que nós vamos trazer em detalhes aqui. E vamos também acompanhar como está operando neste momento o mercado futuro da soja, do milho, do café e do gado gordo, além dos principais alertas dos mercados de grãos e proteína animal. Você está na Rural Business TV, a sua dose diária de informação profissional no agronegócio, que é realmente capaz de gerar lucro no seu bolso. E a edição desta terça-feira, 7 de julho de 2026, começa agora, 12h15, ao vivo, logo depois da vinheta. O amanhã do agronegócio, hoje. E como a Rural Business te alertou muitas vezes, meu amigo, só faltava uma novidade para os investidores se tocarem, que derrubaram para além da conta os preços da soja lá na Bolsa de Chicago, não é? E ela acabou de acontecer. A soja parece que tomou um Red Bull na madrugada da segunda-feira, voltando do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos com fortes altas em Chicago que há muito tempo não eram vistas. Todos os vencimentos para 2027 recuperaram o suporte de $12 por bushel. E o contrato com vencimento em novembro deste ano, de 2026, que é justamente o que baliza a nova safra americana, ficou bem perto disso, viu? Mas o que realmente está por trás desse movimento vai muito além do noticiário comum. E como sempre, a Rural Business traz os detalhes que fazem a diferença na sua estratégia, pois a informação que nós vamos te passar tem poder de gerar lucro no seu caixa. Bom, todos os vencimentos para 2027, como eu disse, recuperaram o suporte de $12 por bushel. E o contrato, que vence agora em novembro, que é justamente o que baliza a nova safra americana, ficou bem próximo disso. Foi bater em $11,97 por bushel, o que corresponde aí a $26,39 a saca. Detalhe, esse é o maior preço desde meados de maio. Só que isso você já sabe, né? Afinal, foi divulgado em tudo que é lugar por aí. A questão que envolve uma avaliação profissional, estratégica e isenta vai um tanto além do óbvio, que é a característica da Rural Business. Essas altas se sustentam ou elas foram apenas pontuais? Bom, o primeiro ponto importante é saber por que elas aconteceram. O que todo mundo está dizendo é que os preços das commodities agrícolas dispararam em razão do clima nos Estados Unidos, o que não deixa de ser verdade, só que não é tudo. A mudança agressiva nas projeções climáticas em solo americano é apenas uma parte do que você precisa saber
para traçar estratégias no médio e longo prazo para o seu negócio. A verdade que foi escancarada pela Copa do Mundo, que você sabe está acontecendo nos Estados Unidos, embora o Brasil já tenha sido despachado, né? Os Estados Unidos enfrentam uma intensa onda de calor. Só que os mapas vinham mostrando previsões que apontavam para chuvas em grande volume e abrangência e zero de problema. Só que agora tudo mudou. Os mapas climáticos da NOAA, que é a sigla em inglês para a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, mostram uma mudança, uma forte mudança nas projeções para as próximas semanas, com temperaturas acima da média, justamente no coração da produção de grãos americana. Para a soja, o risco é claríssimo, calor intenso na fase de floração e formação de vagens, que pode comprometer diretamente o enchimento dos grãos. Mas não é só isso. A União Europeia, que é o segundo maior importador de soja do planeta, adivinha, também enfrenta uma forte onda de calor. E parte da China também, nós já mostramos aqui em outras análises, já sofre com a seca em lavouras em fase de crítica, de desenvolvimento. Aqui no Brasil, a saca de soja já reagiu no mercado spot, mesmo antes de contabilizar as altas que nós vimos nesta segunda-feira. Mas a pergunta que esta análise responde é: o que exatamente os mapas da NOAA estão projetando para os próximos dias que fez o mercado mudar de humor da noite para o dia? Porque a Rural Business avalia que essa alta pode ser apenas o começo de um movimento maior, a depender do relatório do USDA, que sai agora, na próxima sexta-feira. E o que você, produtor, precisa observar nos próximos dias para não vender na hora errada e perder os melhores prêmios do segundo semestre. Pois é, tudo isso está na análise que tem esse título: Chicago dispara, tendência ou oportunidade pontual. Porque mais do que nunca é necessário entender os mercados de grãos de uma forma muito mais ampla. Saber interpretar os fatos para mensurar riscos, como faz a Rural Business todo dia para antecipar o amanhã, é o caminho para você aumentar a margem e, claro, não ser pego no contrapé. E o conteúdo completo, com análise detalhada dos mapas climáticos e as projeções para o relatório do USDA, está disponível nas plataformas RB Pro e RB Pro+, em texto e em vídeo. Se você ainda não é assinante, é muito simples, está vendo esse QR Code aqui? Basta você direcionar o celular para esse QR Code que aparece na tela. Isso se você estiver assistindo pela TV, ou pelo seu computador. Se você estiver assistindo pelo celular, faça o print dessa tela, porque ao abrir a foto na galeria, ele reconhece o QR Code e direciona automaticamente para o link da Rural Business. E em poucos segundos, você está aqui do nosso lado, tendo análise e informação profissional todos os dias na palma da sua mão. Vamos saber como é que está operando o mercado futuro da soja nesta terça-feira, 7 de julho de 2026. Vamos aqui direto saber como é que... Deixa eu abrir de novo aqui, porque o que eu estou vendo, a tela está toda pintada de vermelho. É isso mesmo. Lembra como é que estava ontem? Altas espetaculares para a soja. A gente viu aqui, tela pintada de verde. Hoje, voltou aí operando no negativo. Então, vamos lá. Lembrando que os contratos para a soja são centavos de dólar por bushel. Contrato com vencimento em julho a $11,78,5. Negativo em 3,75, a queda. Com vencimento em agosto a 11,80, queda de 4. Setembro a 11,77,5, queda de 3,5. Com vencimento em novembro de 26 a 11,89,5, queda de 2,75. Porém, dá só uma olhada nos contratos de 2027. Veja, já passaram da barreira dos $12 por bushel, como nós acabamos de mostrar para você aqui. Então, aquelas altas vistas ontem, elas se sustentam nos contratos negociados para 2027 até o contrato de julho. Mesmo operando em queda agora, eles ainda estão acima de $12 por bushel. Portanto, a soja, neste momento, operando em queda na Bolsa de Chicago para os contratos de 26. Farelo de soja, vamos aqui para o complexo soja. Lembrando que farelo de soja são dólares por tonelada curta o contrato. Contrato com vencimento em julho a 313,2, queda de 1,8. Agosto a 311,4, queda de 1,5.
Setembro a 309 dólares e 80 centes por tonelada curta, queda de 1,4. Outubro a 308,4, queda de 1,7. E dezembro a 311 dólares e 70 centes por tonelada curta, farelo de soja, queda de 1,8. E aqui os demais contratos, com vencimento em 2027, até julho operando em queda, e você tem aqui uma alta em agosto e setembro. Portanto, farelo de soja também operando em queda neste momento na Bolsa de Chicago. E fechando o complexo soja, vamos para o óleo. Saber como é que está operando o óleo neste momento? Abriu aqui na minha tela, acho que não está espelhando o óleo de soja. O óleo de soja nesse momento, aqui abriu. Óleo de soja, lembrando que são centavos de dólar por libra, contrato com vencimento em julho a 68,15, operando estável, agosto a 68,44, leve alta de 0,68, setembro a 68,08, alta de 0,69, outubro a 67,66, alta de 0,72, e dezembro a 67,4, alta de 0,77. E os demais contratos, como você pode ver na tela, com vencimento em 2027 também, neste momento, Bolsa de Chicago, óleo de soja, mercado futuro operando em leve alta. Portanto, temos aí, né, o mercado futuro da soja operando em queda para a soja e o farelo, e em alta para o óleo, como você acabou de ver. Mas lembre-se, como a gente acabou de falar nesta análise, você tem nos fundamentos a base mais segura, o alicerce para você poder efetivamente construir a sua estratégia. Né? Mercado reage aí a especulações, são movimentos de investidores, gente que ganha na queda, gente que ganha na alta, então cuidado, muito cuidado com o mercado futuro para não se basear apenas no que você ouve que está acontecendo no mercado futuro na Bolsa de Chicago. E atenção, você que tem o seu caixa lastreado ao milho. Enquanto todo mundo falava em risco zero e estoques cheios para o milho americano, a Rural Business vinha alertando que esse cenário poderia virar do avesso. E o mercado mostrou que não é bem assim que a banda toca não, hein? Até a semana passada, os grandes fundos de investimento em Chicago estavam reduzindo posições compradas no milho, como se não houvesse amanhã. A narrativa oficial era de estoques elevados e risco climático zero para a nova safra americana. Só que, meu amigo, tudo mudou. O milho disparou em Chicago com uma das maiores altas dos últimos tempos. E não foi por acaso. E nós te mostramos tudo ontem aqui na Rural Business TV. E a equipe de grãos da Rural Business avalia que os estoques americanos podem ser fantasmas. Boa parte do milho contabilizado como reserva já estaria comprometido com vendas de exportação ou é de qualidade inferior, destinado apenas ao mercado interno. Enquanto isso, as lavouras americanas entram agora na fase mais crítica do desenvolvimento, que é a polinização. O calor intenso e a falta de chuva podem comprometer severamente a produtividade, justamente quando o mercado começa a perceber que a demanda interna e externa está muito mais forte do que se imaginava. E nesta análise você vai conhecer quais são os 3 cenários possíveis que a Rural Business enxerga daqui para frente. E cada um deles muda completamente o rumo dos preços para você que é produtor aqui no Brasil, especialmente com o avanço da colheita da safrinha. Mas afinal, o que exatamente a Rural Business identificou nos dados de exportação americana que contradiz a versão oficial do USDA sobre os estoques? Quais desses 3 cenários, ou qual desses 3 cenários é o mais provável para as próximas semanas e como ele impacta o preço do milho aqui no Brasil? E o que o relatório do USDA da próxima sexta-feira pode trazer de surpresa para mudar de vez esse jogo? Eu te convido a conferir tudo na íntegra, acessando agora a análise que tem um título que está para lá de convidativo, né? Milho, agora o bicho pegou. Está aqui disponível para você, tanto em texto quanto em vídeo, nas nossas plataformas RB Pro e RB Pro+. E vamos saber, né, claro, como é que está operando o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago e também aqui na B3. Vamos começar com a Bolsa de Chicago, vamos sair aqui do óleo de soja e vamos acessar na sua plataforma RB Pro+, que você tem acesso às bolsas online, as principais bolsas do mundo, como é o caso da Bolsa de Chicago.
O contrato o de mais curto prazo, que é o que vence em julho, está operando em leve queda de 0,5 a 440,25. Lembrando que são centavos de dólar por bushel. O contrato com vencimento em setembro está estável a 438,25 e o que vence em dezembro, leve alta de 0,75, portanto, a 458,5. Já os contratos com vencimento em 2027, como você pode ver aqui na tela, todos operando em alta neste momento. Então, portanto, o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago, neste momento, só o de mais curto prazo, que é o que vence agora em julho, queda de 0,5 a 440,25. Portanto, mercado futuro do milho operando em alta neste momento na Bolsa de Chicago. E tem alerta importante para você que opera com grãos aqui no Brasil. Vamos conferir. China não aparece e o USDA confirma a venda de farelo em exportação, mais zero de soja. Vamos abrir aqui junto comigo esse alerta, vou ampliar para você poder acompanhar com mais visibilidade o texto produzido pela equipe de grãos, publicado na seção de alertas. Boatos, né, indicando novas vendas de soja americana para a China correm pelo mercado desde a semana passada, mas até agora nada foi confirmado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Somente um negócio envolvendo 105 mil toneladas de farelo foi anunciado nesta terça-feira, hoje, e foi para a Colômbia. Tudo com entrega ainda nesta safra 25-26, que para esse derivado da soja termina agora em setembro. Estamos falando do farelo de soja. É importante destacar que todas as commodities agrícolas dispararam ontem na Bolsa de Chicago depois dos mapas climáticos, como eu acabei de te adiantar, que está aprofundado na análise, os mapas climáticos apontarem para uma forte onda de calor atingindo o cinturão de produção americana nos próximos dias e chuvas abaixo da média. No entanto, a ausência de novidades de demanda colocou os investidores novamente na defensiva, e que a gente acabou de ver refletido aí nas operações mercado futuro na Bolsa de Chicago para a soja e para o milho, como a gente acabou de mostrar. E a pergunta é, terá a soja fôlego para recuperar o suporte de 12 dólares por bushel de Chicago ainda nesse mês de julho? A resposta para essas e outras perguntas que afetam diretamente as suas margens de lucro podem ser conhecidas nas famosas análises de mercado que a Rural Business apresenta diariamente aos seus assinantes. Portanto, como eu sempre digo, o alerta, ele traz um ponto para chamar a sua atenção. Ele é, como eu sempre faço essa referência, né, de imagem, como se você abrisse uma porta, visse apenas um pedacinho, né, do ambiente e quando você está no alerta, já te desperta a curiosidade. A análise, ela escancara aquela porta e você vê o ambiente como um todo. Então, você tem um cenário mais completo possível, traduzido pelas lentes da Rural Business, que há quase 40 anos investiga esse mercado de forma investigativa e profissional. Então, esse é um alerta importante para você que opera no mercado de grãos. Vamos aqui voltar. Falamos de soja, vamos falar de milho agora. O mercado está olhando para a folga e nós para a possível escassez. Vamos aqui, abra o olho ao alerta da equipe de grãos da Rural Business. A Rural Business vem há tempos alertando seus assinantes que tinha um mercado com chances de virar do avesso e era justamente o do milho. Qual o motivo? Enquanto todos olham para a possibilidade de mais folga histórica, né, de abastecimento em solo americano, a Rural Business analisa os fatos e vê uma escassez como algo muito possível. Tudo, como sempre, vai depender do clima, já que a nova safra americana começa a atravessar um período crítico de definição de produtividade, com mapas mostrando possibilidade de calor intenso e chuvas abaixo da média. Em relatório semanal, apresentado no final da tarde de ontem, né, já com o pregão encerrado na Bolsa de Chicago, em dia de forte alta, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos manteve inalterada a qualidade das lavouras de milho do país, apontando 67% em boas e excelentes condições. Ao mesmo tempo, confirmou que 16% da nova safra americana já entrou na fase mais crítica de desenvolvimento, a de espigamento, que é a que define o número de grãos que serão formados. Isso, na média, já tem estados, atenção, hein, com 82% das suas lavouras nessa fase de desenvolvimento. Iowa, que é o maior plantador de milho dos Estados Unidos e também do mundo, tem hoje 8% das suas lavouras de milho na fase R1, bem menos que os 13% de um ano atrás.
Illinois, que é o segundo no ranking, já confirma 17% do seu milho nesta fase de desenvolvimento. E Nebraska, estado que ultrapassou Minnesota e subiu para o terceiro lugar no ranking, tem 10% das suas lavouras nesse estado crítico. Este é o alerta, mas aqui é que está a chave do seu cofre, para saber como interpretar as muitas informações que vão começar a surgir sobre a nova produção de milho dos Estados Unidos e focar no que pode interferir no seu caixa. Acompanhe as análises diárias da Rural Business, porque é aqui, né, na Rural Business TV e nas análises diárias nas plataformas RB Pro e RB Pro+, que você tem a chance de conhecer o ontem, avaliar o hoje com malícia e, óbvio, tudo isso para se antecipar ao amanhã. Então, você percebeu, né? A informação aqui é diferente, meu amigo. A informação aqui abre a possibilidade de você aumentar o seu lucro, aumentar o seu ganho. Depois de mostrar como o mercado de grãos virou o jogo em Chicago, vamos para a proteína animal. No próximo bloco, vamos mostrar quais são as novas estratégias da indústria para pressionar o boi gordo no Brasil. E como o calor extremo na Europa pode mudar completamente esse cenário. Você que é do agronegócio já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isto que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação, com a isenção e a independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único aplicativo. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business. Eu me esqueci de passar para você como é que está operando o mercado futuro do milho aqui na B3, né? Só falei de Chicago, então vamos aqui. Bolsa Brasileira B3, como é que está operando o milho neste momento? Como você pode ver aqui, queda de 0,45%, com a saca a R$ 64,58 neste momento, mercado futuro do milho aqui na Bolsa Brasileira B3. Então, informação passada agora para você. Olha, o primeiro semestre foi de recorde para as exportações de carne bovina brasileira, mas a ordem agora é tentar derrubar a margem do confinador. E na análise de proteína animal, direcionada a você que opera com pecuária de corte, a Rural Business antecipa duas narrativas que vão ocupar a mídia nas próximas semanas. Mas antes de partir para o assunto principal dessa análise, eu vou reproduzir aqui uma correção, uma errata que fizemos num conteúdo que foi publicado na análise de mercado de proteína animal, falando do mercado de boi gordo, na última sexta-feira, dia 3 de junho, referente ao consumo per capita de carne bovina na China. Os dados corretos, investigados pela Rural Business, mostram que o consumo de carne bovina na China está, na verdade, entre 7 e 8,5 kg por pessoa. E é o grande destaque de crescimento no país, viu? Já a carne suína gira em torno de 36 quilos per capita, vem caindo o consumo. Então, é importante levar a informação correta para você e para você ter aqui, de fato, o que está acontecendo. Esse é o diferencial da Rural Business. Bom, vamos ao que interessa? Em mais um estudo investigativo e confirmado, e que confirma, né, os nossos antigos alertas, a equipe de pecuária da Rural Business revela que os frigoríficos exportadores aqui do Brasil encerraram o primeiro semestre com um recorde absoluto de faturamento. Mas agora a turma do derruba o preço da arroba no Brasil já está na rua, com duas novas narrativas. A primeira é aquela que você já conhece, né? A tal cota chinesa, dizendo que o forte ritmo de exportação levou ao esgotamento antecipado e que o volume embarcado começou a desacelerar. E a segunda narrativa que vai ganhar força nos próximos dias, anote aí, é o protocolo de certificação para bovinos livres de uso de antimicrobianos, exigido pela União Europeia. O discurso oficial vai dizer que 0 propriedades estão certificadas e que o prazo se esgota em setembro. Só que o que eles não vão te contar
é que a União Europeia está enfrentando um calor, meu amigo, histórico. Os europeus, os gringos estão tudo derretendo, né? E isso está afetando diretamente a produção de carne bovina dos 6 maiores produtores do bloco. O USDA já previa a menor produção da história para a União Europeia este ano. E essa projeção, detalhe, ela foi feita antes dessa violenta onda de calor que assola o bloco. O que essa análise traz para você colocar na sua estratégia, em forma de inteligência de mercado, é o seguinte. Afinal, por que a Rural Business afirma que a narrativa de veto europeu é tão frágil quanto a da cota chinesa? Como o calor extremo na Europa e a queda na produção do bloco vão forçar uma correção no relatório do USDA nos próximos meses. E o que você, que produz gado confinado, precisa observar para não entregar o boi gordo pelo preço errado nessa entre-safra. Bom, você já percebeu que esse conteúdo é completamente diferente do que você vê por aí, né? A análise completa com os recordes de exportação e o detalhamento do protocolo europeu está disponível para você nas plataformas RB Pro e RB Pro+, tanto em texto quanto em vídeo. E ela tem o título: A ordem agora é tentar derrubar a margem de lucro do confinador. O produtor não tem um dia de paz, já reparou? É todo dia uma pegadinha e todo dia a Rural Business antecipa você para esses movimentos e te alerta e te dá a estratégia. E isso você encontra nas análises de mercado publicadas diariamente. Então, tenha segurança em ler o mercado de forma correta na hora que encontrar informação divulgada por aí, né? De graça, porque só assim você se blinda justamente dessas armadilhas e garante margem de lucro real. Vamos saber como é que está operando o mercado futuro do boi neste momento na Bolsa Brasileira? Vamos começar pela Bolsa de Chicago? Como sempre, a gente vai lá. Vamos abrir aqui, gado vivo na sua tela, neste momento, operando em queda. Lembrando que os contratos são centavos de dólar por libra peso. Então vamos lá, agosto, operando com queda de 1,5 a 237,6. Outubro, queda de 1,15, operando neste momento a 233,5. Dezembro, operando a 233,6, queda de 0,875. E os demais contratos, né, com vencimento em 2027, neste momento, operando também em queda ou estável. Mas, mercado futuro do gado vivo na Bolsa de Chicago operando em queda neste momento. Vamos saber como é que está a Bolsa Brasileira B3. Será que acompanha esse movimento de queda? Sim, acompanha. Veja aqui, queda de 0,15%, com arroba neste momento a R$ 328,30. Portanto, Bolsa Brasileira B3 e também a Bolsa de Chicago, neste momento, gado gordo operando em queda. Mas, como sempre, a gente precisa te dar aquele alerta que salva o seu negócio, né? Mercado futuro do boi tem muita especulação. Não é o pecuarista que é o protagonista na Bolsa, tem muito frigorífico operando e aí acaba mexendo nos preços do mercado futuro. Então, baseie-se em fundamento. E fundamento você encontra todos os dias nas análises de mercado publicadas pela nossa equipe de pecuária de corte. Aí sim, você tem a tradução do que de fato está acontecendo nesse mercado. E como sempre, vamos ver o que tem chamado a atenção da nossa equipe de pecuária que está nos alertas de mercado. Então vamos lá acessar a nossa seção de alertas, mostrando para você um alerta regional, de olho no Mato Grosso do Sul. Preço médio do bezerro, qual é o real tamanho da alta? Vamos abrir aqui, expandindo esse alerta para você. A equipe de pecuária começa dizendo que o valor do bezerro no estado de Mato Grosso do Sul encerrou junho com o maior patamar na comparação anual. Mas faz um questionamento, né? Qual é o real tamanho desta alta? Vamos continuar aqui para baixo. Qual foi o preço de um animal de 8 a 12 meses para boiadas de classificação BB, ou seja, de boa terminação e boa logística com 200 quilos? A média foi de históricos R$ 3.978 a cabeça. Veja só, uma alta de quase 39% em relação aos R$ 2.867 vistos um ano atrás, em junho de 2025. Se você estender esse comparativo para 5 anos, dá só uma olhada, 61% praticamente de alta, né? 2022, o boi magro estava o bezerro
estava a R$ 2.472 em Mato Grosso do Sul. Agora encosta nos R$ 4.000. Portanto, aí um aumento bastante importante para você que opera com pecuária de corte no Mato Grosso do Sul para o bezerro. Então, reposição. Alerta importante para você aqui na pecuária de corte. Vamos agora falar de exportação. Exportadores do Brasil aumentaram os embarques durante o primeiro semestre. Carne bovina para a União Europeia. Vamos aqui abrir este alerta acompanhando junto comigo. A demanda da União Europeia por carne bovina do Brasil continuou em alta no primeiro semestre deste ano. Os frigoríficos que operam aqui no país embarcaram 46.810 toneladas para o bloco, volume 15,2% maior ao registrado em igual período do ano passado. E veja aqui, as exportações movimentaram 430 milhões e 770 mil dólares, o que equivale aí a 2 bilhões e 220 milhões de reais, isso com o câmbio na média de 5,15. A maior parte, né, foi de produto in natura, 89,4%. Industrializado respondeu por 10,4% e miudezas bovinas apenas 0,2%. E lembrando que esses dados investigados pela Rural Business são sempre com base nos dados oficiais do Ministério da Economia, tá? E a tonelada foi exportada para a União Europeia pela média de 9.203 dólares ou R$ 47.439, alta de 11,5% em um ano. E entre os meses aferidos, né, de 2026, fevereiro foi o que registrou o maior volume, 4.470 toneladas. E aqui você tem, como sempre, o estudo gráfico exclusivo da Rural Business para você visualmente já identificar como é que está o movimento. Então aqui temos, portanto, como eu acabei de falar, o movimento mês a mês. Veja que junho foi o segundo menor em volume, só ganhou de janeiro. Fevereiro foi o que bombou, 8.470 toneladas, estou falando de exportação de carne bovina dos frigoríficos brasileiros para a União Europeia, né? E aqui você tem a escalada de alta, veja só, 48% em um ano e mais de 15% em apenas um ano, saltando de 40.620 para 46.810 toneladas. E aqui a receita também, né? Receita saltando 28,5% em um ano, quase 68% em 5 anos, isso em dólar. E em real, com a conversão, a alta anual foi de 15%. Porém, em 5 anos, 70,5%. E aqui o valor da tonelada, que você vê que em dólar teve um gás aí de 11,5%, mas na conversão em real, uma leve queda de 0,2%, porém, praticamente em linha com o visto o ano passado. No primeiro semestre, a gente está falando, portanto, aqui um balanço nesse alerta de mercado da exportação de carne bovina dos frigoríficos brasileiros para a União Europeia. E é muito importante a gente sempre reforçar isso aqui, porque muita gente fala assim, as exportações do Brasil, parece que é o pecuarista que está exportando. Não, meu amigo, quem exporta é frigorífico. O pecuarista vai, vende o boi, a vaca dele para o frigorífico, acabou o processo ali. O lucro quem vai ter é o frigorífico exportador. Então, por isso que é muito bom, sempre que a gente fala de exportação, dar nome aos bois, de quem é o boi, né? Nesse caso é do frigorífico. E para você sabe, né, que para ter acesso diário a todo o conteúdo que a Rural Business produz é muito simples. Basta você direcionar o seu celular para esse QR Code aqui na tela, se você estiver assistindo pela TV ou pelo seu computador. Mas, se você estiver assistindo pelo celular, a Rural Business TV, faça o print da imagem agora, porque quando você abre a foto na sua galeria, o sistema do seu celular reconhece o link imediatamente. E aí você tem a opção de se tornar assinante da Rural Business em poucos segundos. Porque aqui você sabe, né, tem muito mais que informação. Tem informação que gera lucro. 12h47, depois de mostrar como a indústria tenta derrubar a margem do confinador com as narrativas de cota chinesa e do veto europeu, no próximo bloco nós vamos para outras proteínas. A Rural Business revela os recordes de exportação de frango e carne suína, de carne de frango e carne suína no primeiro semestre. E por que o faturamento não acompanhou o mesmo ritmo? Depoimentos de quem já assinou o RB Vídeo e já está sabendo o que pode acontecer amanhã nos mercados de soja, milho e boi, hoje. O que desperta meu interesse na Rural Business é que, diferente das outras empresas que falam o que já aconteceu,
ela dá uma previsão do que vai acontecer. O processo produtivo, ele pode ser muito mais eficiente se eu tiver uma informação de como o mercado vai se comportar. E a gente tem hoje, realmente, uma informação bastante confiável, compromissada com o nosso negócio. Aumente já seus lucros no agronegócio. Acesse rbvideo.com.br e assine Rural Business. O amanhã do agronegócio, hoje. Estamos de volta com a Rural Business TV, sua dose diária de informação profissional no agronegócio. Meu amigo, os frigoríficos exportadores de carne de frango e de carne suína fecharam o primeiro semestre com recordes de volume embarcado. Mas ao investigar os fatos, a Rural Business encontrou detalhes que poucos querem que você veja, que você saiba, porque podem mudar a sua percepção do mercado. E claro, né, te dá muito mais chance de sair na frente e lucrar com a informação profissional. E começando pela carne de frango, os números oficiais do Ministério da Economia, investigados pela nossa equipe de pecuária, mostram que os frigoríficos exportadores bateram novo recorde histórico de volume embarcado agora no primeiro semestre. Um resultado expressivo que confirma a força do Brasil no mercado internacional de proteínas. Já a carne suína, o cenário também é de crescimento. Os frigoríficos encerraram esse primeiro semestre do ano com o maior volume já exportado para o mercado internacional, com destaque para os produtos in natura, que representam a maioria desses embarques. Mas o que chamou a atenção da nossa equipe é que, apesar dos recordes de volume, o faturamento em reais não acompanhou o mesmo ritmo. E isso acende um alerta importante para quem opera no setor. Por que o faturamento em reais ficou abaixo do esperado, mesmo com volumes recordes, tanto na carne de frango quanto na carne suína? O que aconteceu com o preço médio da tonelada? E como o câmbio influenciou esse resultado? E quais são as perspectivas, claro, para o segundo semestre, considerando o cenário de oferta e demanda global que a equipe de pecuária da Rural Business está monitorando? Se você opera na imensa cadeia produtiva de proteína animal, sabe que acompanhar tudo o que acontece com as três carnes é fundamental. Não só na carne bovina, mas na carne suína e na carne de frango também. Então acesse agora mesmo esta análise na íntegra, que tem o título Exportações de carne suína e frango, primeiro semestre de 2026. Veja o que não te contaram. Tudo está aqui em detalhes para você. E oferece estudos gráficos exclusivos, o diagnóstico detalhado de cada proteína nas plataformas RB Pro e RB Pro+, tanto em texto quanto em vídeo, para você acessar agora. Então, fica o convite. E tem alerta importante para você que opera com o mercado de proteína animal, tanto no suíno quanto no frango. Vamos começar aqui com os suínos. Exportação de carne suína caiu no último mês. Vamos abrir aqui, mostrando para você o seguinte: as exportações de carne suína de todos os tipos dos frigoríficos do Brasil encerraram junho com redução no volume. Os embarques somaram 129.250 toneladas, um recuo de 4% frente ao mesmo período de 2025, junho de 25. 89,4% foi de produto in natura, né? Temos aqui as miudezas corresponderam a 10% e os produtos industrializados 0,6%. O faturamento, vamos direto aqui já para os gráficos para você visualmente poder identificar. Então aqui você tem essa queda anual, tá vendo? De 134.600 toneladas em junho de 25 para 129.250 em junho agora deste ano. Em 5 anos, o aumento é expressivo, 41,5%. A receita em dólar teve um recuo de 8,4%, fechou em 309 milhões e 140 mil reais. Convertendo em moeda nacional, 1 bilhão e 590 milhões. Vamos para o intervalo rapidinho? Você já sabe como acessar a RB Pro+? Ainda não? Então fique aqui comigo porque eu vou te mostrar como é super simples. Bora lá? Primeiro, acesse o endereço pro.ruralbusiness.com.br. Depois de fazer o login, a plataforma vai te guiar por um assistente de configuração em apenas 8 passos. E olha, isso vai personalizar a sua RB Pro+, do jeito que você precisa para o seu dia a dia. Olha só como funciona.
No primeiro passo, você vai escolher os seus widgets, que são aquelas caixas com as informações mais úteis para você. Em seguida, no segundo passo, vai selecionar as configurações de exibição das análises de mercado em vídeo. No terceiro passo, você configura o carrossel de cotações, que é um scroll onde são exibidas em tempo real as cotações da sua preferência. No quarto passo, você vai ajustar as configurações do Agro Resumo, que é uma tabela detalhada de cotações com comparativos históricos e atualizada em tempo real. Na sequência, no quinto passo, explore a central de gráficos e configure como ficar melhor para você. Esta é uma importante ferramenta que permite visualizar ou comparar históricos de cotações com alta precisão. No sexto passo, você vai configurar como deseja receber as nossas análises de mercado em texto e que são disponibilizadas bem mais cedo do que em vídeo e que te dá a chance de se antecipar ao mercado e tomar decisões ainda no mesmo dia. No sétimo passo, você vai personalizar com cores e sons os alertas de mercado e as notícias publicadas diariamente por nossas equipes de pecuária e de grãos. Assim, você não corre o risco de perder nada importante, não é mesmo? E agora chegamos ao oitavo passo, que é direcionado a você que opera com pecuária. Aqui você vai configurar o mercado atacadista para ter todas as informações atualizadas. Depois de passar por estes 8 passos e configurar a sua RB Pro Mais do seu jeito, você vai assistir a um tutorial rapidinho que te mostra todas as funcionalidades da plataforma. E pronto! A RB Pro Mais já estará personalizada para você começar a usar e lucrar. Ah, quer ajustar melhor a visualização? É só arrastar os widgets como se fosse no Windows. Tudo muito simples e intuitivo. Mas a Rural Business sabe que o que é bom pode ficar ainda melhor. Então, dá só uma olhadinha nas funcionalidades extras que a RB Pro Mais te oferece. Com a trava de mercado, você vai criar alertas de alta ou de queda nos valores das cotações. E sempre que aquele patamar for atingido, você será avisado. No fórum de discussões, você poderá interagir e trocar experiências com outros usuários da plataforma. Com o Agro Radar é possível cadastrar as cotações da sua região diretamente na plataforma. E com a calculadora de mercado, você faz projeções de lucro baseadas no banco de dados da RB Pro Mais. Chegamos às bolsas. Que tal ver online as movimentações do mercado futuro nas bolsas nacionais e internacionais para os mercados de grãos e pecuária? A RB Pro Mais faz isso e você pode ver toda esta movimentação online, seja em forma de gráfico ou no pregão, contrato por contrato sendo negociado. E para tornar a sua experiência ainda melhor, você pode personalizar cores, bordas e fontes.
Se precisar alterar a sua senha, dados cadastrais ou visualizar informações do seu plano e os pagamentos, basta ir até a conta de usuário e você vai encontrar tudo lá. Eu não disse que era fácil? Então agora é só aproveitar tudo que a RB Pro Mais tem a te oferecer e lucrar cada vez mais no agronegócio. Estamos de volta com a Rural Business, meio-dia e 58 minutos pelo horário de Brasília, ao vivo, levando informação profissional para você. Vamos falar de café. Olha, o café abriu a semana em alta nas bolsas internacionais, mas a turma que trabalha para segurar essa alta já está espalhando que é só um ajuste de posição dos fundos. A Rural Business mostra o que eles estão escondendo. Como a nossa equipe antecipou, o café segue em trajetória de alta no primeiro pregão pós-feriado nos Estados Unidos de ontem, né? E claro que a turma que precisa comprar café barato aqui no Brasil já está na rua com o discurso pronto, que esse movimento é apenas um reposicionamento dos fundos de investimento, ajuste de posição, coisa de fundo quantitativo. Só que em silêncio, falando bem baixinho, os compradores sabem que a alta nas bolsas vem melhorando as propostas de compra no mercado físico, favorecendo justamente os produtores que seguiram com a estratégia cautelosa de comercialização. Por trás da cortina, os problemas na colheita brasileira, os estoques globais reduzidos e as incertezas climáticas seguem firmes, sustentando esse mercado. Os fundos quantitativos entram e saem rápido, isso é verdade, mas os fundamentos não desaparecem com um algoritmo. Afinal, como diferenciar o movimento real de alta da volatilidade causada pelos fundos quantitativos? O balanço das exportações brasileiras do primeiro semestre confirma ou contradiz, né, o discurso de que está tudo bem com a oferta. E o produtor que ainda não comercializou? Qual é a janela de oportunidade que se abre agora, sem cair na armadilha de se emocionar? Como nossa equipe antecipou, o mercado abriu a semana em alta nas bolsas internacionais. Mas o momento exige cautela. Por trás deste movimento, os fundos quantitativos voltaram a atuar com força, comprando e vendendo grandes volumes de café por meio de algoritmos, o que aumenta a volatilidade dos preços. Ao mesmo tempo, os fundamentos continuam chamando a atenção. Os problemas na colheita brasileira, os estoques globais reduzidos e as incertezas climáticas seguem sustentando o mercado e fortalecendo as negociações no físico, favorecendo produtores que mantiveram uma estratégia de comercialização cautelosa. E tem mais! Nesta análise exclusiva, fazemos um balanço das exportações brasileiras de café no primeiro semestre de 2026 e mostramos o que estes números podem indicar para os próximos movimentos do mercado. Informação antecipada faz diferença. Assine e acompanhe nossas análises diárias. Quer entender por que isso está acontecendo e o que pode vir pela frente? A análise completa está disponível exclusivamente para os nossos assinantes. Todos os detalhes com gráficos exclusivos e o olhar investigativo da equipe de grãos da Rural Business você confere na análise completa, publicada em texto e em vídeo nas plataformas RB Pro e RB Pro Mais. E olha, aqui está o título desta análise. Não esqueça dos movimentos rápidos dos fundos quantitativos. Disponível para você tanto em texto quanto em vídeo nas plataformas RB Pro e RB Pro Mais. Vamos saber como é que está operando neste momento o mercado futuro do café? Vamos aqui na Bolsa Brasileira B3, saber aqui, olha, café, na sua tela, café Conilon, operando em queda de 1,7%. a R$ 1.086,91 a saca, enquanto que o Arábica, queda mais expressiva, 3,88%, neste momento na Bolsa Brasileira B3, mercado futuro, com Arábica, a $379,30. Portanto, tanto o Conilon quanto o Arábica, neste momento, mercado futuro B3, operando em queda. Mas, como a gente já sempre alerta, fique muito esperto com
os movimentos na Bolsa, mercado futuro do café. Tem muito robô operando. E é nos fundamentos que você tem a sua base sólida para desenhar a sua melhor estratégia. E tem alerta importante para você que opera no mercado do café. Vamos aqui no segmento de alertas da Rural Business. Aqui, olha, vamos lá. Exportadores de café do Brasil faturaram 1,6 bilhão com o Japão. Vamos expandir esse alerta mostrando o mercado externo do café brasileiro. O volume de café exportado a partir do Brasil com destino ao Japão diminuiu no acumulado de janeiro a maio. Então, tivemos uma redução de volume, né? Portanto, foram embarcadas 44.150 toneladas, 31,5% abaixo no comparativo com o mesmo período do ano passado. Os números do Ministério da Economia, que são investigados sistematicamente pela Rural Business, mostram que a movimentação foi de 310 milhões e 260 mil dólares. Com o câmbio de janeiro a maio, né, o dólar ficou na média aí de R$ 5,16, o faturamento alcançou 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas isso significa queda, hein, de 37% em um ano. A tonelada foi negociada, né, do café exportado a partir do Brasil para o Japão, pela média recorde de 7.028 dólares, R$ 36.266, alta de 3%. Entre janeiro e maio, foi justamente o primeiro mês do ano que registrou o maior volume embarcado, 11.410 toneladas. E, como sempre, o estudo gráfico mostra para você essa movimentação. Veja só, começou o ano bombando, com 11.410 toneladas para o café torrado e não torrado exportado a partir do Brasil para o Japão. Mas o movimento geral aponta aqui, revela uma queda de 31,5% no volume de janeiro a maio, portanto, aí 5 meses analisados. E aqui nós temos o faturamento dos exportadores, tanto em dólar, a queda foi de 29,4%, em reais a queda foi mais expressiva, 37,2%, porém, isso, faturamento no ano, né? Comparando maio de 26 com maio de 25. E aqui você tem a tonelada, que continua subindo, né? Portanto, está um produto demandado, né? Você vê aqui 7.028 dólares ou R$ 36.266. Em dólar, uma alta de 3% e em moeda nacional, uma queda de 8,4%, convertido ao câmbio médio de 5,16 que nós vimos nesse intervalo analisado. Meu amigo, se o seu negócio é pecuária leiteira, atenção! O mercado spot do leite continua dando sinais claros de aquecimento, mas as importações de leite em pó estrangeiro acendem um alerta para o produtor. E a Rural Business mostra o que está por trás desse jogo. Quem opera no mercado do leite precisa ficar atento ao consumo de derivados. Se as vendas de mussarela, leite UHT e leite em pó continuarem aquecidas nos supermercados, as indústrias vão buscar mais leite no spot, elevando as cotações. É exatamente isso que nós estamos vendo neste momento da entre-safra, né, os meses de junho, julho e agosto, que representam o período mais crítico do ciclo nas principais regiões produtoras do Sudeste e do Centro-Oeste. O mercado spot reflete em tempo real a escassez ou a sobra de leite. Quando as indústrias pagam mais caro no spot, mostram ao mercado que a captação interna está difícil e que a disputa pela matéria-prima aumentou. A roda gira, o spot reage primeiro e os produtores parceiros acabam sendo beneficiados. Só que as importações de leite em pó estrangeiro continuam firmes, com volume comprado do exterior superior ao do ano passado. Quando o preço do leite produzido no Brasil sobe demais, as indústrias abrem a torneira da importação para recompor os estoques. E isso gera um freio nas altas. E o que esta análise questiona é, afinal, até que ponto o consumo aquecido de derivados vai sustentar a alta do leite pago ao produtor nesse segundo semestre? Como o volume importado pode limitar essa valorização exatamente no momento em que o produtor mais precisa recompor margens? E o que as exportações de leite e derivados do Brasil revelam sobre a nossa competitividade no mercado internacional? E aqui está a análise de olho no spot e no consumo de derivados do leite. Tudo isso você encontra na Rural Business, RB Pro e RB Pro+. A gente encerra por aqui essa edição, prometendo voltar amanhã.